Aqui a gente tem aqui que é a via da sinalização da glicose, tá? Bom, a via da sinalização da glicose, tá? Ela envolve, ela é de, na verdade, essa via, tá? Ela é de fundamental importância para a regulação da captação da glicose pelas células, tá? Especialmente em tecidos como o músculo esquelético e o tecido adiposo, tá? E essa via, né, de forma bem resumida, tá? É chamada de via IRC1, PI3Q, AKT e GLUT4. Então, de forma bem resumida, ela vai se dar assim, tá? Primeiro, a gente tem a ligação da insulina ao receptor de insulina IR, tá? Então, a insulina, ela se liga ao seu receptor na membrana celular e isso vai ativar a atividade tirosina quinase do receptor, tá? E em seguida, vai acontecer a fosforilização do IRS1, tá? O receptor de insulina, ele vai fosforilar o IS1 em resíduos de tirosina, tá? O IRS1, tá? Ele atua como um adaptador para poder recrutar outras proteínas sinalizadoras, tá? E logo depois a gente vai acontecer a ativação da PI3 quinase, tá? A PI3 quinase, ela se liga ao IRS1 que já foi fosforilado. A PI3 quinase, ela converte PIP2 em PIP3 na membrana plasmática. E aí acontece a ativação de AKT, tá? Essa AKT também pode ser chamada de PKB, tá? Então, PIP3 recruta AKT para a membrana, onde ela é ativada por outras quinases, que podem ser pela via mTOR ou PDK1, tá? A AKT é, fosforilada e ela é funcionalmente ativa, tá? A AKT, ela ativa mecanismos que vão promover a translocação de vesículas contendo GLUT4, que é o transportador de glicose tipo 4, para a membrana plasmática. Esse GLUT4, ele se incorpora à membrana plasmática, permitindo a entrada de glicose na célula, tá? Qual a importância clínica disso, tá? Essa via é essencial para manter a homeostase da glicose, tá? E também uma disfunção de qualquer etapa dessa via pode levar à resistência à insulina, tá? Que está associado ao quadro de diabetes tipo 2, tá? Então, então a glicólise, tá? Ela acaba sendo a via metabólica onde a gente tem a quebra, né? A quebra da glicose, tá? E ela vai ser regulada por essas vias, de sinalização que vão influenciar as atividades de enzimas chaves, tá? Então, dentre a regulação da glicose, tá, está essa via que eu acabei de falar, e também vias que vão incluir a regulação hormonal, como, por exemplo, a ação da insulina, tá? A insulina, ela vai ser esse hormônio liberado em resposta a uma alta concentração de glicose, tá? Então, ele é liberado, no caso, em resposta a alta glicose no sangue e vai estimular a capacitação de glicose pelas células e a atividade de enzimas glicolíticas, como, por exemplo, a gente vai ver a exoquinase e também a fosfofrucinase, que é a PFK1. E isso promove a glicólise, tá? Bom, então, né, a gente vai ter é, a, a glicólise, né, ela é dividida em fases, em fase de
em fase de preparação, tá? Em fase de pagamento. A fase de preparação, o nome já diz, é preparação, regulação e gasto de energia. E a fase de pagamento envolve a produção de ATP e a oxidação, tá? Então, na fase de investimento, tá? A gente tem um consumo de 2 moléculas de ATP para poder ativar a glicose, tá? E a glicose ela vai ser convertida em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, tá? Na fase de retorno de energia ou fase de pagamento, tá? Cada gliceraldeído 3-fosfato vai gerar 2 moléculas de ATP, ou seja, a gente tem um total de 4 ATPs, mas 2 ATPs vão ser utilizados na fase anterior. Então, portanto, o lucro, o pagamento líquido vão ser 2 ATPs, tá? A gente tem um NADH, né, o total de 2 NADHs, e um piruvato, tá? Total de 2 piruvatos, tá? Bom, então aqui é a via por completo, tá? A glicose gera a glicose 6-fosfato, que gera a frutose 6-fosfato, a frutose 1,6-fosfato, tá? Que vai gerar gliceraldeído 3-fosfato, 2 moléculas, tá? E que no final aqui vai gerar 2 moléculas de piruvato. A gente vai ver isso mais detalhadamente, tá? Então, a fase 1. Então, na fase 1, né, que é a fase de preparação, tá? Regulação em gás de energia, a célula vai gastar 2 moléculas de ATP, tá? E vai ter também um cofator que é o magnésio, tá? E, e nessa fase, né, acontece 5 reações químicas, tá? Nessa fase, nenhuma energia é armazenada, pelo contrário, 2 moléculas de ATP, elas são, no caso, investidas nas reações de fosforilação, tá? E a fosforilação é a adição de um grupo fosfato, PO4, a uma proteína, uma molécula, e é um dos principais participantes do mecanismo de regulação das proteínas, tá? É importante os mecanismos de reação, a qual participa o ATP. A energia obtida na respiração ou na fotossíntese é utilizada para adicionar a um grupo fosfato, no caso ADP, né, que vai ADP, tá? E essa molécula armazena essa energia que fica à disposição da célula, tá? Então, na reação 1, tá, o que acontece? A glicose que entra no tecido, ela é fosforilada com gasto energético de uma molécula de ATP, dando origem à glicose 6-fosfato e ADP. A enzima exoquinase, tá? Ela é uma reação irreversível e um dos 3 passos que vai regular a glicólise, tá? A fosforilação da glicose, na primeira, no caso de reação, ela impede que saia da célula novamente. Então, ao adicionar um grupo fosfato, a glicose, ela torna-se uma molécula carregada negativamente, então é impossível atravessar passivamente a membrana celular, tá? Então, ao manter a glicose aprisionada dentro da célula, a glicose ela é garantida, tá? Então, a isoquinase, ela vai ser, no caso, a enzima que vai catalisar a conversão de ATP e uma desoxi ADP e uma desoxi 6-fosfato, tá? Ela é uma enzima que ela é reguladora, tá? A isoquinase no caso muscular, ela vai ser inibida alostoricamente pelo seu produto, a glicose 6-fosfato, e sempre que a concentração de glicose 6-fosfato no interior da célula aumenta acima de seu nível normal, a isoquinase é inibida de forma temporária e irreversível, colocando a velocidade da formação da glicose 6-fosfato, no caso em equilíbrio, com a sua velocidade de utilização e restabelecendo o estado de equilíbrio estacionário.
Então, a gente tem aqui a conversão da glicose pela hidroquinase em glicose 6-fosfato. Tá? A segunda reação vai acontecer a catálise, tá? E a gente tem através da enzima fosfoglucose isomerase e a fosfoesose isomerase, tá? Então, a glicose 6-fosfato, ela vai ser convertida no processo de isomeração, tá? Em frutose 6-fosfato, para que assim possua um sítio de entrada para a frutose da dieta na glicose. Então, essa reação ela irá parar o carbono C3 para a clivagem catalisada pela enzima aldolase na reação 4. Tá? Então, a gente tem aqui uma reação de isomerase. A glicose 6-fosfato ela vai à frutose 6-fosfato. Tá? Por que tem que ser? Por que tem que acontecer isso? Para a entrada da frutose na dieta da glicólise. Tá? Então, tem que ir a frutose 6-fosfato. A reação 3. Tá? A reação 3, a célula ela vai investir outra molécula do ATP para fosforilar a frutose 6-fosfato produzida e convertê-la em frutose 1,6-bifosfato, adicionar mais um fosfato. Ela é uma reação que é irreversível, tá? E de controle dessa via metabólica é catalisada pela enzima fosfofructinase. Então, essa etapa ocorre para deixar a molécula simétrica para a reação de clivagem na próxima etapa. Então, acontece a frutose 6-fosfato vai a frutose 1,6-fosfato pela fosfofructinase, tá? Que é essa enzima aqui, tá? Se eu tô passando assim, eu não vou cobrar para vocês, para saberem toda a via da glicólise, não. Só para vocês saberem como é que é a glicólise, tá? A reação 4, a glicose 1,6-bifosfato é crivada em duas trioses, que é a gliceraldeído 3-fosfato e a diodoxacetona-fosfato, tá? Que é pela enzima aldolase. Então, a aldolase converte a frutose 1,6-fosfato a dihidroxiacetona-fosfato, tá? E a reação 5, né? Porque são 5 reações, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona-fosfato, eles são isômeros,